E eu queria começar com algo. Essa série a gente está falando sobre santidade. E ser santo quer dizer o quê? Não pecar, não é isso? Todo mundo sabe disso, né? Não ter uma vida de pecado. E o pecado, ele não começa de uma forma física. Ele começa com um desejo na nossa mente. Lá em Tiago 1, versículo 14 e 15, diz que a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem, nos arrastam, e esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Amém? Eu queria que você também evitasse de estar levantando, de estar saindo, de estar rodando, que às vezes atrapalha um pouco. Amém? E então, às vezes você deve estar se perguntando que aí eu peco foi porque é como se fosse, vamos dizer assim, é uma queda. Foi um acidente, eu não planejei, eu estava andando e caí. Não, o pecado ele começa na sua mente. Quando você começa a desejar algo. E aquele desejo ele vai crescendo dentro de você. E daqui a pouco ele se torna um pecado. E se torna algo de uma forma física. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Lá em João 8. Vocês trouxeram Bíblia? Amém? João 8 conta a história da mulher pega em adultério. Jesus volta ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se assentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuraram apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até os que restaram, Jesus, a mulher, no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. E disse Jesus: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Amém? E uma das coisas bem interessantes nesse texto é que Jesus estava ensinando a uma multidão. E eu queria que vocês começassem a imaginar junto comigo aquela cena de Jesus ensinando a uma multidão. Não eram 2 pessoas, não eram 3 pessoas, era uma multidão. E aquela mulher foi pega em adultério e traga até Jesus. Eu queria que vocês imaginassem aquela mulher, de que forma aquela mulher estava. Provavelmente ela deve ter sido arrastada àquele lugar. E provavelmente ela poderia estar nua ou seminua, ou tentando esconder o seu corpo. Às vezes ela podia estar só enrolada num lençol, porque a Bíblia diz que ela foi pega em adultério. E eu queria que vocês imaginassem qual era o sentimento que aquela mulher estava tendo naquele momento. Eu acredito que ela devia estar assustada, envergonhada, com medo. E o interessante é a atitude de Jesus diante daquela mulher. O texto diz que ele começa, se abaixa e começa a escrever no chão. E
eu queria que vocês analisassem. Imagine você numa situação daquela. Você sendo levado, porque o pecado, ele faz isso com a gente. Depois que você peca, ele traz esse sentimento de vergonha, esse sentimento de nudez, de incapacidade, de indignidade. E imagine você sendo levado até Jesus. Incrível que não era só o fato de só ter Jesus, mas tinha uma multidão ali. E você chega diante de Jesus. E ele faz o quê? Ele abaixa a cabeça e começa a escrever no chão. O fato é que a única pessoa que você foi levado, ele tenta, o contato visual com aquela mulher, ele tenta não ter. Por quê? Porque ele sabe da vergonha que ela está sentindo. Ele sabe da forma que ela está sentindo. E Jesus só abaixa a cabeça. E você, o interessante, eu queria que você, não sei se vocês estão conseguindo imaginar o que eu estou imaginando, mas o fato de, o primeiro contato que ela teve com Jesus, ela entendeu de que ele era diferente. Porque todo mundo estava olhando para ela, apontando o pecado dela, o erro dela. Mas Jesus decide o quê? Abaixar a cabeça. E ele começa a escrever no chão. E eu queria que você imagine nos tempos de hoje, uma multidão ia estar com o celular apontado para você, uns já tinham começado uma live ao vivo para expor você. O quanto que os acusadores, eles destroem a vida de uma pessoa. Mas, naquele momento, ela estava diante de uma pessoa que não estava disposta a olhar a nudez dela. Diante de uma pessoa que não estava disposto a envergonhar ela. E o interessante é que eles exigiam uma resposta de Jesus e Jesus dá uma resposta àquela multidão. E ele fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E se uma pessoa tivesse decidido apedrejar aquela mulher, tivesse começado, os outros também iriam começar a jogar as pedras. E a Bíblia diz que eles começaram do mais velho ao mais novo soltar as pedras. E o fato é, tinha uma pessoa ali que podia apedrejar aquela mulher, uma pessoa que não tinha pecado, e era Jesus. E o texto vai dizendo que eles vão saindo, os acusadores vão saindo, até que fica só Jesus, a mulher e a multidão. O interessante desse texto é que eu não tinha observado que quando os acusadores saem, a multidão ainda fica. E o fato é que aquela mulher, os acusadores saem, a mulher continua naquele mesmo lugar. Mas sabe por quê? Você já parou para pensar o porquê que ela continua naquele lugar? Porque você imagina isso, uma pessoa te arrasta para um lugar tentando te envergonhar, a partir do momento que eles estão saindo dali, a nossa primeira reação seria o quê? Vou fugir daqui também. Vou acabar logo com essa vergonha. Mas aquela mulher não, ela continua lá naquele mesmo lugar. Porque ela sabia que Jesus era diferente. Jesus era o amor que ela procurava. Jesus era quem ela passou a vida procurando e ela não tinha encontrado num casamento, ela não tinha achado nos amantes que ela tinha, mas ela tinha encontrado Jesus e ela tinha certeza que ela sairia diferente daquele lugar. E eu queria que vocês analisassem para essa mulher chegar no lugar que ela estava hoje. Com certeza ela passou por muitas dores, muitos traumas. Com certeza a casa dela não foi um lar bem estruturado para ela chegar a esse ponto da vida dela. E o fato de ela estar naquele lugar, ela conseguiu o perdão do Senhor. Jesus falou para ela que não a condenava. E eu quero falar para você hoje que nós não somos diferentes daquela mulher. E eu quero dizer para você hoje o que Jesus tem a dizer para nós, que
nós somos obviamente culpados. Que nós somos pecadores. O que Jesus tem a dizer para nós? Qual é a sentença que Ele tem para você? E essa série é algo muito poderoso para a nossa vida, porque eu nunca encontrei ninguém que diz assim, decidi ser santo e me arrependi porque não vale a pena. Todas as pessoas que decidem ser santos é porque vale a pena. Eu não encontrei ainda ninguém dizer que não vale a pena ter essa vida. Mas eu já encontrei pessoas que não decidiram ser santas e até hoje vivem sofrendo por suas más decisões. Aí vocês podem me dizer assim, pastora, mas eu não consigo ser santo. Aí a minha pergunta, você já tentou? Por que eu estou perguntando se você já tentou? Porque às vezes o fato de você vir aqui, estar diante de Jesus, vir aqui nesse altar, dizer, Jesus, eu te aceito. Isso não vai ter nenhuma transformação se você sair pelaquela porta e continuar com as mesmas práticas. Eu aceitei Jesus e é um passo de mágica, tudo mudou. Não. Você tomou uma decisão e você precisa andar em cima da sua decisão. E o fato de a gente não conseguir ser santo é o fato de a gente nunca tentar ser. É o fato de que quando eu aceito Jesus, eu não quero abrir mão dos meus prazeres, eu não quero abrir mão das minhas vontades, eu quero continuar com a mesma vida. Então, assim, uma decisão de aceitar Jesus. Você pode vir aqui e aceitar. Uau, isso é muito bom. Mas se você sai lá para fora e você não aceita Jesus lá também, não vai adiantar de nada. E nessa tarde, eu queria trazer três passos para ser semelhantes a Jesus. Amém? Bora lá, eu quero a empolgação do início, bora lá. O primeiro deles é uma nova mentalidade. Lá em Colossenses 3, versículo 5, diz assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fique longe de imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. E por causa desses pecados, que vem a ira de Deus. Vocês costumam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois você se despira da sua antiga natureza e de todas as práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Aleluia! Engraçado é que aqui fala que você não vai fazer parte mais desse mundo. Nesse versículo, ele é muito poderoso. E a partir do momento que eu decido aceitar Jesus, eu preciso deixar essa minha antiga natureza. E à medida que eu vou aprendendo e conhecendo Cristo, eu vou me tornando semelhante a Ele. E o que é ser semelhante a Jesus? É ser santo. Não é isso? Ser semelhante a Jesus é ser o quê? Porque Ele é? Muito bem, estão aprendendo. E Cristo é o que importa. Esse texto ele é muito poderoso. Porque Cristo é tudo o que importa. E Ele vive em todos nós. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu preciso deixar
a minha velha natureza antiga, eu preciso deixar de fazer parte desse mundo. E eu preciso começar a entender que Cristo é o mais importante e Ele vive em mim. E o que significa Ele viver em mim? Significa que você aceitou Jesus e quando você sair pelaquela porta, você precisa levar Jesus junto com você. E Cristo, Ele morreu por nós. E se Cristo vive, eu também vivo. E você nunca vai conseguir viver uma vida santa se você separar a sua vida secular da sua vida religiosa. Se você separar a sua vida secular da sua vida com Jesus, você nunca vai conseguir ser santo. Quando a forma que você conduz os seus estudos, a forma que você vive no seu trabalho, a forma que você faz os seus afazeres domésticos, a forma que você fala na roda de amigos, eu preciso entender que eu preciso manifestar Cristo nesse momento. Um bom exemplo aqui é a hora da oferta. Quando a gente vem trazer o dinheiro na caixinha de oferta, isso quer dizer o quê? Fica bem claro para todo mundo o quê? Que eu estou ofertando ao Senhor, não é isso? E da mesma forma, é quando você vai fazer algo lá fora. Seja estudar, seja conversar com um amigo, seja fazer um afazer doméstico, seja ajudar alguém. Você precisa fazer de uma forma que as pessoas entendam que você está ofertando aquilo a Cristo. Você precisa incluir Jesus no seu secular. E muitas das vezes a nossa falta de santidade, da nossa vida santa, é porque nós queremos incluir Jesus dentro da igreja, mas nós não queremos incluir na nossa vida lá fora. Então, não adianta, eu não consigo ser santo, mas é claro. Você não vai passar a vida toda dentro de uma igreja. O culto é na média só de 2 horas, a célula é só 1 hora. Isso não é a sua vida inteira, isso não é as 24 horas do seu dia. Então não adianta você ser o espiritual nas 2 horas aqui, na 1 hora na célula, sendo que lá fora você não é. E uma das coisas que Nakayama sempre fala aqui quando ele vai ministrar, é que quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos ter um antes e um depois de Cristo. Agora, se eu perguntar para vocês assim, se eu perguntar para sua mãe se você mudou, talvez ela até diga que sim, que ela melhorou, porque mãe é mãe. Mas se eu perguntar para os seus amigos, e aí, as conversas mudou? Como é que tá? Qual é a atitude agora de fulano? Como é que ele tá agora? E se eu perguntar pro seu Twitter? Vocês gostam, né? Aí, ó, Deus é bom, menino, tá vendo? Deus tira. E se, às vezes, se eu perguntar pro seu Instagram, gente... E se eu perguntar pro seu WhatsApp? Pro Spotify, né? Também tem, aí estamos falando aqui. Mas às vezes é isso, você precisa levar Cristo para a sua vida inteira. Não é para um determinado momento ou para uma determinada situação. É para o resto da sua vida. E por quê? Porque você precisa passar a ter uma mentalidade de Cristo. E santidade é ter uma mente de Cristo. É tipo assim, cara, eu vou fazer uma atividade, mas será que forma Jesus faria essa atividade? Vou fazer uma prova, será que forma Jesus faria essa prova? Ele ia estudar ou não ia? Ou ele ia colar? Então, nós, como aceitamos Jesus, nós precisamos cultivar uma nova mentalidade. E eu preciso entender que, tipo assim, as pessoas precisam reconhecer Cristo em mim.
Não é só eu conhecer Cristo, mas Cristo em mim é a resposta de que eu conheço Cristo. E se você passa a entender isso, muita coisa vai mudar na sua vida. Cultivar uma mentalidade santificada, de conversas santas. Não estou dizendo que conversa, o fato de eu falar assim, de conversas santas, não é que às vezes você vai conversar coisas aleatórias. Mas às vezes é porque as nossas rodas são rodas imorais. São de conversas vãs, são de falar dos outros, são de apontar defeitos dos outros, são de mentiras. Então é isso, é entender que tudo em mim precisa estar santificado. Eu queria ler com vocês Colossenses, o versículo 12, 3:12. Visto que Deus escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como os membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cante a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém? E uma das coisas bem interessantes que tem nesse versículo, que fala assim, que Cristo preencha a nossa vida. Que essa mensagem de Cristo preencha a nossa vida. Mas como que essa mensagem vai me preencher? Essa mensagem, se eu coloco aqui esse copo aqui com água, ele está cheio. Mas eu queria colocar mais água aqui dentro dele. Mas não tem como eu colocar mais nada porque já está cheio. Então é a mesma coisa somos nós, como aceitamos Jesus, nós precisamos se esvaziar das coisas mundanas para poder Cristo preencher nós. Aí às vezes você, mas eu não consigo ser santa, eu não consigo, eu leio a Bíblia, eu faço meu devocional, mas ainda não consigo viver uma vida de santidade. Mas e aí, tu já se esvaziou? Você já tirou o que precisava ser tirado? Você removeu o que precisava ser removido? Você se posicionou da forma que precisava se posicionar? Então não tem como Deus preencher algo que já está cheio. Às vezes você está atolado de coisas mundanas e como que Deus vai entrar? Não tem como. Deus é um Deus santo, Ele vai habitar no ambiente de santidade. Amém? Vocês estão me entendendo? E o interessante é que mais na frente do versículo, ele diz assim, e tudo que fizerem ou disserem. Não é o fato de se, não é só o que eu faço, mas é o que eu digo também. Então, não é uma parte, é tudo. É tudo que você vai fazer, é tudo que você vai dizer. E você precisa entender e ter essa nova mente. E um dos grandes passos que você precisa ter é querer isso. Você precisa querer. Você precisa sair do seu comodismo, você precisa sair das suas vontades. Porque você pode... a W. Tozer diz assim, que você ainda pode ser um cristão, mas você pode ser um cristão fracassado. Então, aceitar Jesus pode fazer de você um cristão, mas vai ser um cristão fracassado. Porque o seu posicionamento vai discernir isso. E a W. Tozer fala uma analogia muito interessante, que ele fala do povo no deserto, que passou 40 anos no deserto.
E ele fala que o povo no deserto é que nem vamos dar um exemplo. Uma pessoa que aceitou Jesus, decidiu andar com Jesus. Aí, aqui está o meu passado, o Egito, e aqui está o meu futuro, que é o quê? A terra prometida. Mas aceitei Jesus, mas eu estou aqui rodando no deserto. Por quê? Porque eu não consigo ainda abandonar o Egito, que eu sinto falta, e eu não tenho coragem de viver as promessas. E você vai passar a vida toda rodando, rodando, rodando. E no final de tudo, você não vai conseguir viver as promessas do Senhor para você. E o povo no deserto é um grande exemplo sobre isso, de que você pode ser um cristão que aceitou Jesus, que decidiu andar com Jesus, mas não tem coragem de abandonar suas vontades, de deixar o seu passado de lado, aquilo que você fazia. É um cristão acomodado. Não, mas eu estou bem aqui, aceitei Jesus. Cuidado, que você vai acabar não conseguindo viver as promessas do Senhor para a sua vida e se tornar um cristão fracassado. Misericórdia? Mas não tem ninguém aqui assim não. É todo mundo assim, crente, todo mundo com foco na terra prometida. Amém? Então vocês entenderam sobre uma nova mentalidade. Amém? O próximo passo é a obediência. João 14, versículo 21 diz assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Amém? Eu queria ler outro versículo com vocês. Mas o fato é, aqueles que aceitarem os meus mandamentos me obedecem. Então guarda essa palavra. Efésios 5, versículo 2 diz assim: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Amém? Eu queria que vocês guardassem bem no celular de vocês essa parte bem que de Efésios. Principalmente você, que às vezes se senta em histórias obscenas, nas conversas tolas, nas piadas vulgares, porque isso não são para o povo de Deus, que é um povo santo. Amém? E qual é o exemplo que vocês têm que seguir, que vocês têm que obedecer? É o seu líder de célula, seu supervisor, seu pastor? Não. Vocês precisam obedecer a Cristo. Porque o nosso maior espelho é Cristo. E a vida de santidade, ela não se trata de mim, do seu pastor com a ovelha, ou do seu líder com o seu discípulo. A vida de santidade se trata de você e Deus. Diga aí, sou eu e Deus. A sua liderança, os seus supervisores, os seus pastores, vão lhe ensinar o quê? A viver uma vida santa, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar, você precisa fazer seu devocional, você precisa tirar um tempo de adoração ao Senhor, de meditação na palavra. Beleza, mas o que? O seu líder vai o que? Lhe
Ensinar, não é isso? Mas nós, como líderes, supervisores, pastores, nós somos limitados à sua vida. Por quê? Porque o nosso papel é o quê? Aconselhar e ensinar. E é até onde eu posso ir. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente precisa sair desse ministério de apagar incêndio. Eu não estou bem, meu Deus, meu líder, está acontecendo isso, eu não aguento mais, eu estou ruim, eu estou não sei o quê. Aí chama todo mundo, a amiga, e faz aquele alvoroço. E a gente precisa sair desse nível de chegar a um ponto que eu não aguento mais, eu chamo o líder, minhas amigas oram por mim e tal. Eu não estou dizendo que pedir ajuda é errado. Não estou falando isso. Não estou falando que é pecado pedir ajuda, não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou tentando lhe dizer que a sua vida de santidade só depende de você. Ela não vai depender do seu líder, ela não vai depender do seu pastor. Eu quero lhe dizer o quê? Que seu líder está lhe ensinando o que você precisa fazer. Mas daqui para lá, a decisão é sua, se você vai fazer ou não. Até onde eu posso ir, eu posso lhe ensinar, lhe aconselhar. Mas se você faz ou não faz, não é uma decisão minha, é uma decisão sua. Então eu quero lhe dizer que a vida de santidade é uma vida solitária. Ela não é uma vida de multidão, ela não é uma vida de como é que eu posso dizer, de vários amigos. Não, é uma vida solitária, porque é você e Deus. Por que eu estou dizendo isso? É porque se você não decidir ser santo, não vai adiantar eu decidir ser santo por você. Que eu quero lhe dizer o quê? Que se você não decide fazer seu devocional, eu não vou poder fazer por você. O seu líder não vai poder fazer por você. Então, assim, não tem como o meu amigo me emprestar o devocional que ele fez. Ei, tu fez devocional hoje, pois eu vou subir junto contigo. Não tem como, não tem como. Não é que nem na escola de que eu não fiz atividade, tu fez, me empresta aí. Isso não funciona com o evangelho, não funciona com uma vida de santidade. Ou você faz ou você não fez. E ponto, não tem como ninguém fazer por você. E não vai adiantar a gente estar aqui culto após culto, ministrando sobre isso, ministrando sobre aquilo, sendo que você não decidiu viver o evangelho. Vai chegar no outro culto, você vai estar do mesmo jeito. Se você não decidir se posicionar, se você não decidir fazer diferente, se você não decidir ter uma nova mentalidade, se você não decidir ser obediente à palavra, se você não decidir abrir mão dos seus prazeres, não vai adiantar. E você precisa entender que você precisa chegar até Deus, não é o seu líder, não é o seu pastor, é você. A responsabilidade individual é sua. E não adianta, nossa, mas meu líder faz o devocional dele todo dia. Mas o devocional dele não sustenta a sua vida. O meu devocional não sustenta você. Se você não fizer, você não vai se sustentar. É um exemplo muito fácil. Se eu comer por você, você vai se permanecer forte e saudável? Se eu me alimentar por você? Não. Thaísa, pode deixar aqui, eu vou beber água por você, eu vou comer por você. Vai adiantar de alguma coisa? Se ela não decidir fazer, não vai. Então, assim, não adianta você querer se sustentar e eu vou agarrar aqui no pé do meu amigo. Aí a gente vai... Não vai. Tem coisas que é só você que vai poder fazer pela sua vida. Amém? E eu queria lhe dar um exemplo muito forte sobre isso. Todo mundo conhece a história da mulher do fluxo de sangue? Sim, né? Se não conhece, não vou poder contar agora, mas eu vou tentar ser bem breve aqui.
A mulher do fluxo de sangue, ela já vivia há muitos anos com esse fluxo, com essa doença. E a Bíblia diz que ela vê Jesus vindo no meio da multidão, e ela vai, entra e toca Jesus, e ela é curada. E eu queria que você prestasse atenção em algo aqui. Novamente, nós temos uma multidão aqui. E o fato de ter uma multidão aqui não significava que ela ia ser curada, se ela não agisse. Eu quero que você olhe para essa mulher e você preste atenção. Se ela não decidisse enfrentar a multidão, ela seria curada? Se ela não decidisse ir até lá, ela seria curada? Se ela falasse assim: ei, vai lá por mim, toca nele para me ser curada? Não, ela não ia ser curada. Então tem algumas coisas na sua vida que você precisa fazer para você ser curado. Não vai adiantar, às vezes as pessoas: não, eu vou lá, vou orar por você, mas sendo que você não se moveu para a sua cura. Se você não crê na sua cura. O fato daquela mulher do fluxo de sangue ter enfrentado aquela multidão, ter conseguido chegar até Jesus, ter tocado Jesus, ter sido curada, foi porque ela tinha uma fé que movia ela. E ela tinha certeza que ela ia ser curada. Mas a nossa falta de fé nos impede de chegar até Jesus. E o que é essa nossa falta de fé? É a falta do conhecimento de quem Cristo Jesus é sobre a minha vida. Então, se você não tem o conhecimento de Cristo, se você não conhece Cristo, você não vai conseguir obedecer, você não vai conseguir mudar a sua vida e você não vai conseguir ser santo. E o interessante é que essa mulher, ela estava o quê? Em Hebreus 12:2 fala que nós precisamos estar com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E essa mulher estava o quê? Focada em Jesus. Ela sabia quem poderia mudar a vida dela. Ela sabia quem poderia curar ela. Imagine aí, vários anos você com uma doença. Com certeza ela deve ter ido em vários médicos e ninguém resolveu nada. E às vezes você pode estar aí com muitas indecisões, com muitas inseguranças, vivendo situações e situações, mas você não se move até a cura. E o primeiro ponto é que essa mulher, ela poderia ter, tipo assim, ela tinha milhões de desculpas para não ir. Tipo assim, nossa, tem muita gente, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Como é que eu vou chegar lá? A Bíblia diz que tinha uma multidão. Como é que eu vou chegar até lá? Não tem como, é muita gente. E às vezes você está nesse lugar e tipo assim: ah não, lá em casa é muito difícil, não tem como. A minha mãe é assim, o meu pai é assim. Ah, eu já vivi tanta coisa, eu já sofri tanto, Está caçando desculpa para não ser curado. Está caçando desculpa para não se posicionar. Porque quando você quer, você enfrenta até uma multidão. Amém? Bora lá, empolgação, cadê? Em Salmos 119, versículo 9, diz assim: como pode um jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. Então anote isso aí. Você quer ser puro, quer ser santo? Obedeça a palavra do Senhor. E nós vamos entrar agora no nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico é a palavra. Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Isso aqui é Salmo 119, versículo 11. O interessante é que o salmista disse: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar. E como é que eu vou guardar a palavra no meu coração? Convivendo com ela, lendo ela.
tendo essa aproximação, esse conhecimento. Como é que você vai guardar algo no seu coração sendo que você não conhece, se você nunca teve contato? Não tem como. Então, se você quer não pecar contra o Senhor, você precisa guardar a palavra dele no seu coração. Ela não pode ficar só quando abrir a Bíblia, ela está aqui. Depois que eu fechei, ela não existe mais. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é aquele que prestamos contas. Por que eu falei ainda agora que a vida de santidade é individual? Porque hoje a gente acaba tendo uma mentalidade de que eu preciso prestar conta para o líder, para o meu pastor e tal. Nossa, eu não posso errar porque eu vou ter que conversar com o meu líder e tal. Mas o grande fato é que quando nós não temos Cristo no nosso coração, quando nós não temos essa revelação de quem Cristo é, nós começamos com essa mentalidade que precisamos prestar conta a um líder, a um pastor. Mas no final de tudo, a gente tem que prestar conta ao Senhor. E quando a gente chega diante do Senhor, Ele vai tirar todas as nossas desculpas. Por isso que eu estou falando para você, não inventa uma desculpa, que diante de Deus não vai funcionar. Porque a palavra é viva e poderosa. Aí você vai dizer: Deus, mas não deu certo por conta disso, Deus, mas não sei o que, não sei o que. E a palavra estava lá para lhe ajudar. E no versículo de João fala que Jesus estava ensinando. E tipo assim, Jesus vem ensinando todo o trajeto, tudo que precisávamos fazer. E a palavra precisa ser a cultura que nós precisamos ter. Porque a palavra, ela permanece para sempre. Ela não é uma estação que vai mudar. E como dissemos sim a Cristo, também dissemos sim a essa cultura. E no fim, você prestará conta desse padrão bíblico atual, eficaz e vivo. Então, assim, a Bíblia não é uma modinha que vai acabar amanhã. Não é uma estação que vai mudar. Ela continua sendo a mesma e vai ser a mesma até o fim. Então não vai adiantar eu dizer assim: hoje a fórmula de ser santo é assim, agora hoje vai ser assim. Não, a fórmula é a mesma e vai continuar sendo até o final. É conhecer Cristo em todo o tempo, mergulhar na palavra de Deus. E você vai conseguir. Mas nós precisamos ter uma mudança de mentalidade, nós precisamos ter um posicionamento de obediência. E nós precisamos da leitura da palavra. Amém? E o interessante dessa passagem é que a palavra, ela separa a sua alma do seu espírito. Amém? Amém. Ela separa, a palavra separa a alma do seu espírito. E ela revela, gente, ela revela os seus desejos mais íntimos. E o que foi que eu falei lá no início? Comecei falando sobre isso. Que o pecado começa onde? De uma forma interna. E eu li o versículo... Ai, meu Deus, qual foi o versículo? O versículo de Tiago. Não foi isso? Que o pecado começa onde? Nos nossos desejos. E a palavra, ela tem esse poder de revelar quais são os nossos desejos. E a palavra, ela vai nos ajudar a ter fé, para a gente conseguir ser santo. Porque se a gente não conhece aquilo que a palavra diz, a gente não vai conseguir
Ser santo, porque eu não sei o que Deus diz ao meu respeito. Eu não sei quais as promessas que o Senhor tem para mim. Em Tiago 1:22, fala que nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra. Se não formos, vamos enganar nós mesmos. Aí, eu falo o que para vocês? Eu não falei que a vida de santidade é uma vida solitária? E Tiago já nos diz isso, porque não adianta, se eu não tenho essa vida, eu vou enganar quem? Eu vou enganar o meu líder, eu vou enganar o meu pastor, eu vou enganar Deus? Não, a Bíblia diz que eu vou enganar a mim mesmo. Aí você pensa que está arrasando. Ah, eu estou de boa. Cola em mim, é assim mesmo. E pior que não, você só está se enganando, você só está tornando a sua vida, desculpa a expressão, um fracasso. E diante do Senhor não existem segredos. Achamos que são muito bons em esconder as coisas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que com o tempo as coisas só pioram. E todas as vezes que nós pecamos, nós ficamos constrangidos. E não é o fato que Deus está nos constrangendo, é porque nós mesmos nos constrangemos. Porque nós realmente sabemos quem nós somos. E eu quero lhe dizer uma coisa. Você pode achar que está arrasando. Não, negócio de santidade, isso é besteira. Mas eu quero te dizer que tudo que nós fazemos é uma semente. O seu pecado é uma semente. E todas as vezes que nós plantamos algo, isso vai o quê? Crescer. E depois que cresce, nós vamos o quê? Colher. E depois que a gente colhe, a gente faz o quê? Culpa a Deus. Mas Deus é porque Mas quem escolheu lá atrás? Foi eu. Foi eu que escolhi e eu que decidi viver. 2 Coríntios 7:10 diz assim: porque a tristeza que é vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é a tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Eu quero lhe dizer que todas as vezes que você pecar e que você se sentir constrangido, mas esse pecado faz com que você se esconda, que você não confesse, isso não é um arrependimento. Isso é uma tristeza, isso é um remorso. Isso vai gerar o quê? Morte. Porque quando a tristeza do Senhor vem, ela vem para nos melhorar e nos trazer salvação. Nos faz ter uma nova mudança e não querer mais viver aquilo. Então não acho que às vezes, eu estou triste que eu pequei, mas se essa tristeza está levando à morte, isso não é a tristeza que vem do Senhor. E a Bíblia, ela é o nosso maná, ela é aquilo que nós precisamos todos os dias. A Bíblia é o nosso guia, ela é o nosso manual para a nossa vida de santidade. Nós precisamos escolher o caminho da luz, da bênção e da obediência. Isso vai proteger você e fortalecer a sua caminhada. Precisamos conhecer a palavra com maior intimidade do que um dia já conhecemos a mentira. Eu vou mudar um pouquinho aqui a frase para você entender. Precisamos conhecer a santidade com maior intimidade do que já conhecemos o pecado. Então, se você já pecou muito, 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 você precisa ser mais santo, 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 santo. A sua santidade, ela precisa ser maior do que o seu pecado. Vocês estão me entendendo, né? Estão empolgados ainda, não estão? Aí, você diz assim, mas pastora, não é porque assim eu não consiga ser santo, que eu não queira ser santo, mas é por causa da igreja. Às vezes você diz, não, é por causa da doutrina, pastora, esse negócio de namorar em corte, pastora. Pastora, mas o negócio não é nem namorar em corte, é porque só pode depois dos 18 anos. Não, eu acho que não é isso, pastora. Mas sabe qual é o problema, gente?
É porque a gente quer endireitar a igreja às nossas vontades. A gente está querendo endireitar as coisas para o que eu quero fazer, para aquilo que é o desejo meu. Mas nós precisamos ir para a palavra, encontrar qual é a realidade de Deus. A realidade bíblica para a minha vida. O que o Senhor tem preparado para mim. E no 16:15, quem já foi aqui para o 16:15? Se você não foi, vá ano que vem. No 16:15, a gente coloca nas portas dos quartos a história de vários avivalistas, não é isso? Vocês leram lá? E sabia que tem uma coisa que a gente identifica nesses avivalistas? Na história deles? Uma coisa que eles têm em comum é o quê? Que Cristo era o suficiente. Então, o que está nos diferenciando dessas pessoas? É Cristo. Cristo ainda não é o suficiente para a minha vida. E às vezes a gente quer evitar criar regras. E ser santo não precisa de uma regra. Ele se resume em uma coisa: pertencer a Cristo, pertencer ao Senhor. E todas as vezes que você pertence a um lugar, que você é filho de alguém, você tem traços daquele lugar. As pessoas identificam você semelhanças. Da mesma forma precisa ser a minha vida. As pessoas precisam me identificar em mim semelhanças a Cristo. Nossa, realmente, você é semelhante a Cristo. Nossa, realmente, isso é diferente em você. E às vezes você pode ter algumas, como é que eu posso dizer? Algumas frases, que eu até anotei umas aqui, ó, bem típica. Tudo bem, pastora. Todos nós estamos em um processo de crescimento. Nós estamos no processo, pastor. Calma aí, nós somos novos. E Paulo fala para Timóteo, né? Em 1 Timóteo 4:12, não é isso, pastor? Que ele precisava que ninguém desmerecesse ele por ser jovem. Mas que ele fosse exemplo na fé, na pureza, no amor. E eu quero dizer isso para vocês. Vocês estão num processo, sim. Nós todos estamos. Os seus líderes estão no processo. E outro ponto, gente. Essa questão de santidade não é só para você. É para mim também. É para o pastor também. É para os seus líderes também. Para os seus supervisores também. Porque todos nós estamos nesse processo. Mas o nosso destino não é o processo. Não é os 40 anos no deserto. Nosso destino é as promessas, é a terra prometida. E Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Amém? Bora lá. Aí eu tô falando bem típica, é assim: Deus conhece o meu coração, pastora. Aí eu vou lá pro versículo que a menina falou bem aqui, na hora que ela abriu o culto, né? Pois a boca fala daqui que o coração está cheio. E o que você diz revela o que há no seu coração. Gente, e eu vou dar uma pausa bem aqui. Eu estava lendo o livro da Elizabeth. Eu não podia ministrar sem falar da Elizabeth. O tema do livro é uma vida de obediência. Então, são 7 disciplinas para você viver uma vida de obediência. E lá tem vários tópicos, né? Um dos tópicos, ela fala sobre o corpo, e um dos tópicos é a mente, que eu fiquei, assim, assustadíssima. Assim, eu até falei pro meu marido, ele disse que até se eu lesse outro livro lá que ele citou, eu ia ficar mais assustada ainda.
Porque ela fala sobre essa questão de que a boca fala que o coração está cheio. Aí ela diz algo bem assim: se aquilo que sai da tua boca é tão perverso, é tão ruim, pior ainda é aquilo que está na sua mente. Gente, quando eu li aquilo, eu fiquei assim: meu Deus do céu, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Aí, gente, eu comecei a lembrar de umas situações, de umas pessoas, e eu fiquei assim: meu Deus, fulano falar isso? Meu Deus, eu não quero imaginar o que está na mente dessa pessoa, não, misericórdia. E eu fiquei tão chocada com aquilo, mas isso é uma realidade bíblica. Porque aquilo que a gente fala ainda nem revela a real perversão que é o nosso coração. Então, se você vê uma pessoa falando uma besteira muito grande, você pode ter certeza que o pensamento dela é muito pior. Eu não lembro o nome do cara, mas o meu esposo quer te falar, que ele fala que se o seu amigo soubesse o que você pensa, ele nem mais seria seu amigo. Mas bora lá. Terminando. Meu Deus, a hora passou rápido. Outra frase típica: ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Em Mateus 5:48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E em Provérbios 24:16 diz assim: ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Isso é o que nos diferencia também. Não é o fato de eu cair, mas é o fato de eu me levantar. E somente os justos se levantam. Se você peca e fica lá, amigo, você não é justo, não. Porque a Bíblia diz que o justo, ele se levanta, nem que sejam 7 vezes, se for preciso, eles vão se levantar. A outra frase, bem típica: todo mundo faz isso. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, mas que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Efésios 4:17. Outra frase: você está saindo melhor que a maioria. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos, quanto eles se medem e se compram consigo mesmos. A gente sem entendimento, que fala 2 Coríntios 10:12. Quem quer ser tolo quando podemos ser sábios? Parem de olhar para os outros e olhem para a lei perfeita da liberdade. E isso é uma grande verdade, sabe por quê? Porque a gente se compara. Meu líder está falando melhor do que fulano. Ciclano lá, o que ele está fazendo? E a gente não pode se comparar. Mas eu estou bem melhor do que fulano, porque esse ciclano mesmo está bem pior do que ele. Porque tu não sabe o que aconteceu com ele. E a gente está se comparando. Mas isso não tem a ver com o que o outro é, mas tem a ver com quem você é. E não é porque você está se saindo melhor do que a maioria que você não precisa melhorar. Porque se você tem a chance de ser sábio, seja sábio, não seja tolo. Amém? Vocês entenderam? E eu queria voltar com vocês lá para a história da mulher surpreendida em adultério. A Bíblia não menciona o nome daquela mulher, pois nenhum de nós é sem pecado e muitas vezes nos deitamos com homens ou com religião ou com o mundo que buscamos afirmação. Mas eles sempre nos decepcionarão. E uma das coisas bem interessantes é que... Não, vou falar isso agora não. Vou falar isso aqui primeiro. Em Tiago 4:4, diz assim: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo se torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus.
Gente, você prestou atenção aqui que tem uma palavra repito? Se Tiago precisou repetir, é porque a gente tem dificuldade para entender. Não é isso? E a palavra aqui é adúlteros, é a mesma palavra que é usada lá em João 8, para aquela mulher que ela foi pega em adultério. Então, o nosso pecado não se diferencia daquela mulher. Quantas vezes a gente fomos adúlteros com o Senhor? Quantas vezes nós fizemos amizades com o mundo e se tornamos inimigos de Deus? E se Tiago manda repete isso, é porque nós temos dificuldade de entender, porque a gente quer, tipo assim, não, mas é porque meus amigos, não posso só abandonar assim e tal. A gente quer negociar. Essa é a palavra. E nós não podemos negociar com o mundo. Ou nós somos amigos do Senhor, ou nós somos inimigos dele. E o interessante naquela passagem também é que Jesus, o pecado daquela mulher veio à luz, não foi isso? E ao mesmo tempo que ela foi exposta, ela também foi liberta. E o que eu quero que vocês entendam é que muitas vezes a gente adulteramos contra o Senhor. Mas o que o Senhor quer de nós? Ele quer que a gente confesse os nossos pecados. E a partir do momento que os meus pecados são expostos, da mesma forma que aconteceu com aquela mulher, que Jesus fala, aqueles que te condenavam já não estão mais aqui. Da mesma forma acontece com a gente, quando nós trazemos os nossos pecados à luz, não existe mais uma condenação sobre nós. Glória a Deus. Vocês parecem que estão mais tristes. Então Jesus ele quer trazer essa liberdade para a sua vida. Jesus ele não quer expor você a uma multidão, mas nós precisamos expor os nossos pecados. Nós precisamos trazer à luz aquilo que nos prende. E Jesus fala, aqueles que te acusaram foram embora. E sabe o que te acusa? Aquilo que está escondido, aquilo que ninguém está vendo, aquilo que você sabe que tem aí dentro de você, e que te acusa todos os dias. E quando a luz chega na nossa vida, nada mais nos condena. E a partir do momento que Jesus fala assim, os que te condenaram não estão mais aqui, e eu não te condeno. A mesma coisa que Jesus quer fazer com você. A partir do momento que você confessa, toda a condenação sai sobre a sua vida. A partir do momento que você expõe o seu pecado à luz, não existe mais nenhuma condenação. Então, o fato não é que Jesus está lhe condenando, mas é você mesmo que lhe condena por conta que você está o quê? Escondido. Porque eu li aqui com vocês, porque não existe nada que não esteja encoberto que Deus não veja. Não, foi só ali, foi só um beijinho e tal. Mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. E não existe nenhuma diferença entre nós e aquela mulher. E assim como Jesus fez com aquela mulher, Ele quer fazer com a nossa vida hoje. Muito mais do que só nos perdoar, Ele quer nos libertar e nos tornar livre. Aleluia! Jesus quer trazer para a sua vida que o seu pecado é o seu passado, mas que a santidade é o seu futuro. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Da mesma forma que Ele fez lá atrás com aquela mulher, Ele vai fazer sobre a sua vida.